Bem-vindos, amigos de Aruanda, a mais um episódio, então, do nosso podcast, A Voz de Aruanda. Estou aqui hoje com a Denise, né, que já está sempre com a gente aqui, mas está faltando a Ana, que também sempre está hoje, mas estamos aqui hoje, eu e a Denise, então, conduzindo este momento, né, Denise? Isso. Boa noite, bom dia, boa tarde, independente do horário que tu tá assistindo, criatura. É muito bom te ter aqui no Aruanda. E hoje estamos aqui com um convidado, assim, extremamente especial, assim, depois eu vou contar como é que eu conheci esse convidado, né? Mas estamos aqui com o Everton Gaide. Gaide, Everton Gaide. E aí, Everton, tudo bem? Tudo bem, é um prazer, na verdade, estar aqui nesse podcast que eu já assisto há algum tempo e acompanho. Sou cria da Universidade de Fevale, então estudei aqui, então é muito bom estar de volta e participando desse projeto incrível, né, para nós todos, especialmente para nós, pessoas pretas. Cara, e para nós, assim, como é legal hoje, né, depois aí de mais de 20 episódios, a gente chegar e ouvir isso, né, assim, Sim. Acompanho vocês, né, acompanho o trabalho, porque foi realmente um trabalho formiguinha, assim, que a gente demorou para chegar onde está hoje, mas estamos aí bastante conhecidos, né, Denise? E é um projeto que começou tímido, né? E é um projeto potente, assim, que hoje já começou a ter referências em todo o estado. Então é muito bacana, muito Deixa eu contar um pouquinho como é que eu conheci o Everton. Tô curiosa. São essas coisas, não, olha só que loucura, né? Então, normalmente o convidado, assim, é uma pessoa que a gente joga lá vários nomes, discute no grupo, quem sabe esse, quem sabe aquele e tal. E nós tínhamos uma data, né, que a gente estava ainda, que era essa data, já marcada, e as meninas acabaram que eu deixei para elas definir quem seria o convidado. E elas me ligaram naquele dia que eu conheci o Everton. A gente não fechou ainda com ninguém, não sei o que. Então não fecha que eu vou pensar, né, no meu caminho de casa até o trabalho. E eu tinha uma visita, né, com o Jefferson, nosso parceiro lá da Comissão da Igualdade Racial, na SX, né? Na SX. Fomos lá conhecer a SX e tal, uma empresa, né? Enfim, depois o Everton pode colaborar com a gente aí sobre a SX. E no meio da conversa, estamos já saindo, passou um rapaz, assim, pela sala, assim, e qual é o nome dela? A Cris, assim, parem um pouquinho, eu quero que vocês conheçam tal pessoa. E o Everton parou na minha frente, assim, eu me apresentei, ele foi se apresentar em 30 segundos, que ele falou, assim, né? Eu não sei dizer tudo que ele disse, mas ele disse que era escritor, ele disse que, enfim, lutava pela mesma causa que nós, que já conhecia o projeto em 30 segundos, e eu disse, não quer gravar com a gente? Ótimo. Na hora, assim, foi ou não foi? Exatamente. E aí, dali já, né, surgiu esse convite, e fiquei muito feliz depois de conhecer um pouquinho mais da história do Everton. Pois é, a gente tá curioso, a gente quer legal saber agora. Aqui a gente não tem um roteiro, sabe? Não tem. Bacana. É um papo bem informal. Mas a gente gosta sempre de saber da história. Como é que começou? De onde é que tu vem? A tua família, né? Enfim, quando é criança, onde é que tu estudou e tal. Conta um pouquinho pra gente. Legal, então vamos lá. Realmente foi esse encontro que deveria ter acontecido por algum motivo, né? E talvez o motivo seja esse momento aqui, né? Para que venham outros momentos. Então foi muito bom te conhecer ao acaso, né? Talvez não. Mas enfim, Everton, então, eu sou um cara do interior. Eu nasci em Arroio dos Ratos, na região carbonífera. Enfim, 11, 12 mil habitantes, então fiquei lá até a minha primeira e segunda infância. E de lá migramos, né, com a família para a capital, naquela ilusão de melhores condições de vida, aquele êxodo rural que acontece nessa busca. E, de fato, muitas coisas melhoraram, mas, ao mesmo tempo, grande metrópole, e tu acaba, eu vindo do interior, daí tiveram várias nuances, eu acabei voltando, né, com 15, 16 anos, voltei pro interior, e logo depois fui para Cachoeira do Sul. Fui lá, servi o exército, né, eu fui convocado. Tu foi convocado. Né, me alistei, fui convocado, e lá eu fiquei 5 anos, era para ficar um ano só, não queria nem ficar. Daí, mas ficou o primeiro porque ano, gostou. O primeiro ano, poxa, aqui é um viés, né? De uma perspectiva, inclusive, conheci pessoas lá que me ajudaram bastante até criar uma estratégia de vida profissional. E lá eu comecei a estudar já, fazer faculdade, fiz curso técnico, faculdade.
e surgiu uma oportunidade. Estou dando uma resumida, depois vocês entram nos pormenores. Mas volta um pouquinho, conta pra nós assim, quantos irmãos tu tem e tal, um pouquinho da tua infância aí. Bacana. Eu sou o mais velho de 4 irmãos, 4 né? irmãos. Tem uma menina, né? Eu, mais 2 irmãos e uma menina mais nova, que hoje já tem 30 anos, né? Então nós somos ali, eu faço 40 esse ano, então nós somos entre 30 e 40, os 4 filhos. Só uma menina. E então a gente fez essa migração e os meus irmãos ficaram em Porto Alegre. Eu optei por voltar para o interior, né? Gostava e gosto muito do interior, apesar de estar muito tempo já longe do interior. Então eu voltei, meus irmãos moram até hoje em Porto Alegre. Até recentemente a gente se encontrou no aniversário de 15 anos da minha filha. A gente se encontrou há 2 semanas atrás. E é muito bom esses encontros, apesar de perto, a gente acaba... tu visita um, visita outro, é visitado por um e por outro, mas todos juntos... Cada um acaba tendo uma família, né? Enfim. Isso. Eu sou casado hoje, né? Tenho 3 filhos, né? A minha mais velha tem 15, depois tem um menino de 12 e tem uma menor de 9 anos. Vai fazer 9 anos agora, mês que vem. Daí estou com a minha esposa, de Campo Bom. Foi quem me trouxe pro Vale dos Sinos. Aí já vão 17 anos, 18 anos já, que eu estou morando aqui. E a infância foi muito boa, né? Porque a infância no interior, ela tem algumas nuances muito bacanas, assim, né? Da liberdade, de conhecer todo mundo, até de contato mesmo com a natureza. Foi muito bacana nesse sentido, né? Depois ela muda bastante quando a gente vai para cidade grande, que daí a gente já se fecha em apartamento ou casa. Sim, também é um outro viés que eu pessoalmente não sou tão fã, mas me adaptei em função da necessidade dessa nova realidade. Tá, e esse período no quartel aí, por que 5 anos? Acabou gostando e ficando. Exato, o primeiro ano foi em função de ser obrigatório, e depois, quando passou o terceiro mês ali, cara, olha só que bacana, não é tão ruim quanto parecia, né? Até porque a pior parte já havia passado, que eram os 3 meses. Exatamente, o início, né? E como eu queria, sempre fomos criados pelo meu pai e pela minha mãe, muito... faz as coisas certas, né? Para fazer uma vez só. A minha mãe sempre dizia, faz certo para fazer uma vez só. E aí eu procurei fazer dessa forma e acabei migrando ali depois dos 3 meses pelo desempenho para fazer um curso interno. Para ser promovido, aquela coisa toda. Daí também fui bem e eu me defendi muito, sempre gostei muito de estudar nas aulas teóricas. Nós tínhamos prática e teórica, e a prática era bem puxada, né? E então nas práticas e nas teóricas, como eu gostava bastante de estudar, eu ia muito bem. E ao final do curso, eu apareci entre os primeiros colocados. Tipo, meio que de surpresa, assim, né? Porque daí tinha o pessoal grandão, bombadão e tal. E eu lá, quando apareci entre os primeiros. Porque o resultado não era só da força. Exato. Tinha um outro lado que a galera, naturalmente, com 18, 19 anos, boa parte dos meninos não gostam muito de estudar, né? E eu gostava. E aí fiquei em segundo lugar, né? No curso de formação, 60 participantes. E daí fui condecorado, enfim, fui promovido, que eu comecei a gostar daquele mundo. Gostei bastante mesmo, até a ponto de pensar em desenvolver uma carreira. Terceiro ano, né? Falando de exército, surge uma oportunidade para convidar alguns dos militares ali para integrarem um pelotão que iria para o Sri Lanka, logo depois que teve aquela tsunami, 2005. Teve a tsunami, daí a gente começou a se preparar, porque o Brasil, muito bem localizado na ONU, escolheram o Brasil para ir para o Sri Lanka, ajudar na reconstrução. Era um batalhão de engenharia que eu atuava em Cachoeira do Sul. E aí eu fui selecionado e daí mudaram o projeto no meio do caminho. Ao invés de ir para Sri Lanka, o batalhão começou a treinar para ir para o Haiti, na missão de paz e reestabilização da paz, reestabilização da democracia lá naquele país. E aí migraram, ao invés de ir para o Sri Lanka, outros exércitos foram pela ONU e nós fomos para o Haiti. Aí eu tive essa experiência dessa missão de paz no Haiti. Ficou quanto tempo lá? 6 meses. 6 meses. Foi uma experiência, assim, super intensa de vida, né? Sim. De vida e quase morte em alguns momentos. Mas, e talvez por isso seja tão significativa, pensando em vida, né? E lá foi, assim, um laboratório incrível de política, geopolítica, de relacionamentos humanos. A gente pensar como... em condições tão diferentes, somos tão parecidos em vários aspectos.
né? Fiquei lá, a gente faz tudo o que precisa, né? Mas principalmente trabalhei atuando como policiamento, como polícia nas ruas mesmo. Então foi uma experiência são os muito... capacetes azuis, né? Isso. Uhum. Os capacetes azuis, daí eu fiquei lá ao longo desses 6 meses, algumas situações bem desafiadoras, e eu comecei, sempre gostei de escrever. Lá foi onde que eu praticamente escrevi meu primeiro livro, que é legal, Haiti, cara. a missão continua. Mas tu escrevia em que momento, cara? Tipo, Como tu, refúgio, eu noite acredito. isso, porque assim, nós tu tínhamos... realmente gosta muito de escrever. Exato. Sempre gostou. Até hoje as pessoas perguntam como que tu escreve, né? Porque trabalhando 44 horas, família, filhos, esposa, tem que dar atenção, equilibrar todos os pratos. Eu dou aula também. Então, como que equilibra todos esses pratos? Tem que gostar muito, realmente. Eu sou muito noturno também. Eu durmo muito tarde e acabo acordando cedo. Então, é aí. Então, a pergunta é... É nesse momento à da noite. noite. Tipo aquela pergunta que a galera faz, Viu? né? Não tô sozinha. Tem Tu gente vê, que né? vira madrugada, tá? Eu já sou completamente diferente, assim. Eu, 6 horas depois ele tá da... nadando. Coisa boa. Mas só que 10 horas da noite eu não consigo ler mais, entendeu? Porque eu já o cansaço, aquela coisa assim, entendeu? Eu sou da manhã, assim, 5, 6 da manhã, me acordar, fazer tudo que tem que fazer. É diferente, né? Cada organismo. E então, é o horário que eu... E aí, alguns momentos em que a criatividade realmente ela tá bastante aflorada, ou tem um tema que precisa finalizar aquele capítulo, ou aquela ideia, aí esquece, né? Eu realmente já virei noite escrevendo já, para conseguir não perder o raciocínio. Sim. Porque perder o raciocínio, se tu retomar no dia seguinte, é bem complicado. Me conta uma coisa, tu entrou no quartel com 18, 18. Saiu com quanto? 22. Tu fez faculdade depois disso? Eu iniciei lá e terminei aqui. Tu iniciou no quartel? Iniciei quando eu estava no quartel. E daí depois que eu... Aí eu dei mais uma caminhada. Eu fui pra Haiti, fiquei 6 meses lá, né? E lá eu comecei a escrever. Iniciou como um diário só pra Tu eu começou a escrever esvaziar. sem ter faculdade? Tipo, Sim. Já Uhum. tinha Autodidata. Isso. Já escrevi. Na escola também eu já tinha alguma coisa a mais, assim, né? Em relação a escrever. Tivemos alguns concursos, algumas coisas lá na escola que eu consegui ir bem. Né? Mas nunca tinha pensado no futuro ser escritor. Tinha pensado em várias coisas, né? Sonho de menino na periferia, sonho de jogar futebol e dar uma casa linda pra mãe. Sim. Era esse o objetivo de vida. Enfim, por várias questões e até por talento, não aconteceu, né? E... Aí, quando estou no Haiti, então, eu inicio com a ideia de diário, depois eu entendo que o diário seria pouco, porque ele falava muito mais de mim e menos de tudo que estava acontecendo, e tudo que estava acontecendo talvez seria muito mais interessante do que o meu diário. Eu comecei a criar um personagem que pegava diversas outras vidas e colocava nele. Interessante. Eu fui desenrolando esse personagem, ao final voltei pro Brasil. Não publiquei naquele momento, por várias questões, insegurança, etc. Pedi a exoneração do exército, porque ali eu descobri que eu não queria mais ser militar. Chega. O criativo te pegou. Exato. Cara, tenho história para contar, tenho uma missão de paz no Haiti, pouquíssimos militares no país têm, né? Uma vivência de fato, né? De combate. Então, deu para mim, vou buscar outros caminhos. Aí eu fui morar nos Estados Unidos. Juntei ali o que eu tinha de dinheiro. Não era pouco porque a gente foi pago pela ONU e tal. Cara, vou realizar um objetivo de infância. A gente cresceu na década de 90 consumindo muita coisa americanizada. Sim. Tipo, fazia uma tradução mais ou menos aqui, joga pro Brasil. Joga pro Brasil, a gente consumia. Tô entrando no mérito se era bom ou ruim, mas era o que a gente consumia, né? E aí, cara, sonho americano, vou para os Estados Unidos, vamos ver como é que tudo isso funciona. Pedi a exoneração, pedi baixa e fui morar nos Estados Unidos. Já tinha um contato de um amigo lá, a comunicação não era tão rápida como é hoje, né? Era por telefone fixo. Telefone fixo. Fax. Telefone fixo, fax. Enfim, a gente fala isso. A gente tá falando de que ano? Início de 2007. Aí eu vou para os Estados Unidos. Mas tu foi com que objetivo? Pra conhecer os Estados Unidos? Conhecer, e a ideia era viver lá, morar lá, assim, desenvolver uma vida lá. E aí eu chego, porque assim, nas férias, nós tínhamos férias, nesses 6 meses a gente tinha um período de férias lá no Haiti. Aí eu fui passear nos Estados Unidos, na Flórida. E aí eu conheci daí um brasileiro que estava lá há 20 anos, green card, aquela coisa toda, e ele, se realmente tu quer isso, fecha o teu ano no exército,
Volta pro Brasil, pede baixa e vem pra cá. Tem esse trabalho aqui, que era basicamente receber brasileiros lá. Receber outros brasileiros, levar pra compras em downtown, os parques em Orlando. Era bacaninha, assim, a função, bem legal. Assim, além de divertida, dava um dinheiro legal. E então, eu faço isso. Chego no Brasil, dou baixa e volto pra lá. Né? E aí lá eu fico quase 7 meses. Fiquei 5 meses na Flórida. Depois eu subi e fiquei mais quase 2 meses em Nova York. Então, ali, quando eu subi para Nova York, passei por Boston e outras cidades, foi muito mais para turismo, conhecer, do que exatamente trabalhar. Ali eu já estava gastando o que eu ganhei nos 4 meses. Eu trabalhei 4 meses, ganhei e já comecei a gastar. Já tinha a intenção de voltar. Já estava certo que queria voltar. Porque a vida de imigrante é muito... É difícil. Difícil, né? A gente pinta algumas coisas legais aqui, mas é muito bom. O sonho americano não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Legal é tu ir na tua empresa, com o teu trabalho fixo. Isso. Com as garantias. Né? Com as garantias mínimas para tu viver bem lá. Mas eu não fui dessa forma, como 99% dos brasileiros, ou até latino-americanos, não vão. E ser latino-americano, preto, nos Estados Unidos, imigrante, não é um desafio muito fácil. Tive boas experiências, só boas experiências, mas eu pensei, poxa, eu vou voltar e vou buscar desenvolver minha carreira, minha vida no meu país. E tem muitas coisas bacanas aqui. Eu acho que até essas experiências fora fez eu valorizar muito mais o nosso país, porque o nosso país é imensamente lindo, assim, né? A nossa diversidade, a forma com que a gente constrói a nossa vida aqui, apesar de todas as dificuldades, com tanta força e alegria, é algo assim que realmente é modelo para muitos outros lugares. E lá não era assim. Então eu optei por, não, eu vou voltar. E eu já estava namorando com a minha atual esposa, a gente começou a ter uma cobrança, né? Um pouquinho mais, tá, e aí? Daí, quando que tu vai parar? Quando que tu vai parar com essa vida louca, né? Eu não vou ficar aqui para sempre. Então tem todo um contexto aí. E o inglês, tu já tinha quando foi? Ou Eu estudei em 2004. Não vou falar o nome da escola aqui, mas já tinha uma pequena base. Uma base. E aí, quando a gente foi pro Haiti, lá tinham 2 línguas oficiais, que era o francês e o inglês. Então, eu optava sempre por puxar pro inglês. Então, eu tinha... E daí, nesses 7 meses, eu voltei de lá falando muito bem inglês. Isso. Né? E aí, e não nada como a vivência e imersão. Sim. Em 2 semanas, cara, já tava falando plenamente o idioma, já com as bases anteriores. Cheguei lá, não passei dificuldade. Que legal. Tá, e como é que é a questão, por exemplo, de toda essa tua trajetória, né? Dentro do exército, viajando para o Haiti, depois tu indo para os Estados Unidos. Em algum momento, é impossível a gente não falar de racismo, né? Em algum momento isso te bateu com muita força? Tu sente isso mais aqui no Brasil? Porque às vezes eu escuto, tem um projeto aqui dentro da Fevale também, que acolhe os imigrantes. E muitos deles é uma fala muito frequente, diz, eu conheci o racismo quando eu cheguei no Brasil. Sim. Né? Como é que foi isso para ti nesses ambientes, tanto na questão do exército, né, que era aqui, na região sul, como fora? Como é que foi essa? Bacana. Na verdade, assim, o racismo atravessa qualquer pessoa preta em qualquer situação, em qualquer país. Sim. Né? Então, eu conheci o racismo... Na guerra também? Na guerra também. Na guerra também. Eu digo assim, não tem lugar em que a tua cor não chegue primeiro, né? Tu sendo uma pessoa preta. Então, tu já precisa estar preparado para alguma situação desconfortável, né? E nem sempre a gente está. Né? Até porque, em muitos casos, pensando no Brasil, nós temos um racismo um pouco diferente. Eu quero dar 2 passos atrás para te falar sobre quando eu comecei a perceber racismo. Porque o racismo, de uma forma geral, quem te diz que tu é negro é outra pessoa, sim, né? Então, eu lembro hoje, eu consigo ver isso claramente. Com 8, 9 anos, eu tinha muita dificuldade de fechar trabalhos em grupo. Né? Porque escolhi o coleguinha que estava mais perto e às vezes o Everton ficava meio perdido. E eu percebi hoje... Né? A professora fazia os movimentos todos para que o Everton e os outros pretinhos da turma não ficassem sem turma e nem ficasse só eles. Porque também é um movimento muito natural, né? Sim. Tu vai buscar os teus iguais, claro, para te sentir confortável. E com essa idade, eu ouvi uma fala que foi bem discriminatória de uma colega. Sim, também da mesma idade, né? 8, 9 anos, né? De que não querer fazer o trabalho comigo. E aí ela também não sabia verbalizar o porquê que ela não queria, mas
hoje adulto e até estudando o tema, eu consigo entender. Sim. Né? E por que ela não queria fazer. Então foi ali que eu descobri. Eu cheguei em casa e esse sobrenome Guide é um sobrenome alemão. Né? Minha mãe é de origem alemã e meu pai é um homem negro. Então, quando eu chego em casa, eu disse pra mãe, né? Aconteceu isso e tal. E a minha mãe sentou e conversa comigo. Né? Com 8, 9 anos. E daí ela me explica um pouquinho sobre possibilidades que eu encontraria no mundo. Chegou o momento da conversa dela comigo. Então, ela trouxe alguns exemplos. Eu, teu pai, aqui e tal, a gente vive bem e tal, mas lá fora pode ser que tu tenha que enfrentar algumas questões assim. Não dei muita... Sinceramente, beleza, tá, vamos que vamos, e é isso aí. Eu me defendia em outras áreas. Eu era muito querido, sempre fui muito querido na época da escola, e principalmente porque eu era super popular pelo futebol e entre outras atividades. Então a gente seguia, eu me defendia nessa... Então todo mundo queria jogar comigo. Então a gente compensava, né? E aí quando adulto, que foi quando eu comecei a fazer os links. Diferenças de racismo. No Brasil é curioso, né? Porque a gente... se vendeu uma ideia por muito tempo, principalmente no século passado, do Brasil multirracial, né? Do Brasil miscigenado, que aqui não tem racismo, né? E a gente comprou isso, assim, de uma maneira em que muitos negros não acreditam que existem racismo. E tem muitos negros que não se reconhecem como negros. Né? Sim, é assustador. E é um mecanismo de defesa criado por toda uma construção histórica para que as pessoas... e é uma maneira de não sofrer, entre aspas, né? Tu nega, tu não sofre. Tu colhe as consequências, mas tu nem percebe essa consequência. E aí no Brasil tem essa característica, né? Primeiro desse discurso, né? Do povo miscigenado, que aqui não há racismo, e é uma forma de manter esse racismo muito forte, muito arraigado. E lá fora, Estados Unidos, por exemplo, é algo muito aberto, né? As comunidades negras e as comunidades brancas, elas pouco, até agora mais... que antes, mas ainda assim é muito separado. Então, quando eu morei lá, eu acessei comunidades pretas, americanas e comunidades brasileiras, latino-americanas. Era o trânsito. Na comunidade branca, eu basicamente não entrei, né? Porque era um outro nicho, digamos assim. Sim. E lá é muito claro isso. E até a forma como lá tiveram menos negros escravizados, levados para os Estados Unidos, para a América do Norte como um todo, eles precisaram se fechar muito mais para sobreviver. E no Brasil, vieram muitos escravizados, ficou meio perdido, meio espalhado. Além de todo esse discurso, logo após a abolição, ali no final do século XIX, veio muito forte essa questão de, vamos dizer que não existe e a gente mantém exatamente a pirâmide social como ela está hoje, né? Poucos no poder e de uma mesma etnia e os outros acreditando que está tudo bem e é assim mesmo e tem que continuar assim, cada um no seu lugar. Uns na sala e outros na cozinha. E tem, quando tu fala dessa questão da pirâmide social, né? Isso se renova a cada tempo, né? Isso se faz de uma forma que isso seja latente e gritante para as pessoas perceberem que existe essa diferença. É necessário essa diferença para se manter uma sociedade normal. Isso perpassa tanto pela questão da educação, como na questão cultural, como na questão social. Então, a gente pode ver agora, muito latente, falando de cultura, que é a minha área, o funk, né? A gente chegou no asfalto. Como é que a gente vai lidar com isso? Né? Como é que eles vão lidar com isso? Então, vamos abraçar, porque é uma cultura brasileira, né? Então, como é que é esse tipo de situação fora do país, seja no Haiti ou seja nos Estados Unidos? No Brasil, ele está posto. A gente tem esse entendimento que a gente brinca assim, eles às vezes acreditam que foram eles que inventaram o funk, né? Sim. E não, a gente desceu o morro e estamos no asfalto, né? Como é que isso é fora, culturalmente falando? Antes de pensar fora, vou voltar um pouquinho para a pirâmide social. Tem uma leitura, eu acho que é obrigatória para quem gosta dessa área de entender como funciona essa estrutura social no Brasil, que é o Pacto da Branquitude da Cida Bento. Acredito que é isso. Mas é Pacto da Branquitude o nome do livro. Ela fala sobre a branquitude, né, as pessoas brancas que hoje estão no topo da cadeia alimentar social no nosso país.
têm esse pacto de proteger eles mesmos. Então, como que se protege? Através de legislações. Se tu olhar quem faz a legislação, depois tu tem quem executa a legislação, né, que fica claro também. Aí, através dos grandes empresários, né, você não vai encontrar negro fazendeiro, por exemplo, porque não existe. Os grandes latifúndios lá, quando foram distribuídos pelo Brasil Colônia, foram distribuídos para os portugueses. Espanhóis em alguma negociação entre países ali, mas basicamente portugueses. Os grandes fazendeiros no Brasil são portugueses. Então, tu não vai ter pessoas pretas fazendeiras. Sim. Né? Porque passa de geração para geração. A riqueza que eu tenho hoje ou a que tu tem dependeu muito das gerações que nos antecederam. Ou da riqueza que a gente tem ou da que a gente não tem. Né? É muito resultado disso. Né? E aí o Pacto da Branquitude é isso. Eles não tomam café. Os brancos que estão no poder, eles não tomam um café da manhã e acordam. Não, hoje a gente vai evitar que os negros ascendam socialmente ou economicamente. Mas isso está posto. Né? E por isso que uma unidade mais forte entre pessoas pretas e aliados, ela é muito necessária para evitar que esse pacto continue podando, né, essas possibilidades de desenvolvimento. Vou dar um exemplo claro. As cotas raciais nas universidades é algo que é constantemente atacada. Sim. Como se fosse algo discriminatório. Então, tu coloca a culpa das cotas raciais justamente em quem precisaria, né? Esse livro, A Resistência e a Afirmação, por exemplo, ele nasce a partir dessas discussões, que tu não tem como acabar com esse assunto em uma conversa. Tu não vai acabar isso em 10, 15 minutos, 1 hora. Sim. Mas tu precisa de mais tempo, porque tu precisa trazer toda uma história do porquê ela existe, da necessidade dela existir e continuar existindo, né? E aí eu paro para escrever o livro em função disso, para ter essa conversa de forma mais profunda, né? E porque as cotas sempre existiram, elas foram dadas terras, elas foram dadas vagas em universidades para filhos de fazendeiros e latifundiários através da Lei do Boi. É só dar um Google que a gente vai ver a Lei do Boi. Mas ninguém entende isso como cota. Não, porque... E assim, até para militares, tá? Filhos de militares, eles têm uma reserva de vagas, um percentual de vagas só por ser filho de militar. Então, tu que não é militar, teu filho ou você vai concorrer com o filho de militar. Em caso de empate, vai o filho do militar e tu não vai. Então, tem uma série de outras fórmulas que foram criadas, que são cotas também. Um pouquinho mais atrás, 1824, quando chega a imigração alemã no Brasil. Eles são frutos de políticas públicas. Então, se separa ali lotes, né, para cada família e tal, se dá um apoio. Foi perfeito, foi maravilhoso? Não foi, mas foi alguma coisa para iniciar. Então, a própria região nossa, ela nasce a partir de políticas públicas. Então, posso entender que são cotas públicas para que as pessoas comecem as suas vidas. E aí, em 2000, e é muito recente, né, 2012, quando surgem as cotas, então, acontece todo esse movimento. Por que esse movimento acontece? Justamente porque essas cotas, elas são propostas justamente para quem está na base da pirâmide. Então, é uma reparação social. Exato, ela não é uma concessão, porque assim, como que tu repara esses 350 anos de escravidão, mais toda essa exclusão pós-escravidão? Porque a gente continuou sendo excluído, né? Sim. E como que tu repara isso? Não tem como tu calcular isso de forma financeira e até não seria tão efetivo. Uma das alternativas vamos compensar um pouco isso através de acesso à educação. E foi isso que aconteceu. E de lá para cá, fazem 12 anos, são 12 anos de ataques contra as cotas, se elas tirassem o lugar de... Enfim, pesquisas apontam também que uma das críticas seriam que reduziriam a qualidade de ensino, colocando pessoas cotistas vindos de escolas públicas. Era uma das críticas. Não, então as universidades vão diminuir sua qualidade. Também não. As notas se equiparam, não tem diferença nenhuma. Enfim, nenhum dos argumentos lógicos são possíveis. Mas o barulho, o grito, e aí vem a rede social que dá voz para um grupo extremamente radical e agressivo até, isso dá um eco gigantesco. Parece que está sendo cometido um crime. Mas, enfim, olhando para a conjuntura social do racismo fora do Brasil, eu vejo que, assim, Estados Unidos tem isso muito claro, tá? Que é a minha experiência com maior tempo, assim. Haiti
E Haiti é um modelo até de luta contra o imperialismo francês, na verdade, né? Haiti foi colonizado pela França e foi o primeiro país das Américas a conquistar a independência através da Revolução. Então, quando a gente olha lá em 1813, isso superando e vencendo até o exército de Napoleão. Curioso isso, né? Conseguiu superar esse exército. E aí ele é tão pobre hoje, aí olhando para a história e precisando dessas intervenções, justamente porque a partir do momento que ele se tornou independente pela força, houve uma retaliação dos países europeus, daí junto com os norte-americanos, para que se não comprasse e nem vendesse para o país. Aí um país pequenininho, tamanho do Rio Grande do Sul, acabou esvaindo todas as suas riquezas e está na pobreza que está. Eu acho que a gente nem precisa pensar muito. O maior exemplo disso é o continente africano, né? Uhum. Não existe um olhar direcionado. E as pessoas não se perguntam por quê. As pessoas não se perguntam. No tempo desse, eu estive numa escola e eu falando aí... Se vocês conseguem imaginar algum país, alguma cidade no continente africano com prédios e com... Aí as crianças, não. Eu disse, gente, vocês têm internet, põe no Maps, dá uma passeada, vocês vão ver que só não tem elefante e seca lá, pelo amor de Deus. Então as pessoas não se dão conta disso, né? Porque é um pensamento que precisa ser reforçado a todo instante para não se mostrar essa potência que existe também, né? Diante disso, eu queria que tu falasse um pouquinho dos teus livros. Legal. Então, o primeiro livro teve essa base, pano de fundo, A Missão de Paz no Haiti, né? Lancei em 2009, se não me engano. Ainda bem novinho e tal, lancei na cara e na coragem. Vamos que vamos. Tô pronto pra crítica. Ainda. Não, estava cursando, né? Cursando psicologia, tinha entrado aqui na Fevale em 2007, logo depois que eu voltei dos Estados Unidos. Daí, enfim, eu voltei desempregado, e aí fui morar com a minha namorada, na época que é minha esposa hoje, e fiz o vestibular com o que tinha de dinheiro ali, eu pago, acho que o primeiro semestre, vamos lá, né? Sim. Vamos embora, né? Até hoje eu tava entrando aqui e lembrando, a primeira foto que eu tirei na Fevale foi na escada que tinha perto do prédio branco, que hoje é o teatro, né? Tinha uma escada ali, eu tirei a foto ali. E se olhar para aquela foto e dizer que tem um cara super corajoso, porque não tinha estrutura nenhuma e vamos lá. Aí consegui começar a trabalhar aqui. Olha que curioso também, sobre esses encontros que parecem acaso, né? Quando eu estava nos Estados Unidos, eu já estava mandando currículo no Brasil que eu estava querendo voltar. E a Fevale me mandou um convite de entrevista, só que o time não deu, para ser para a área de relações internacionais. Para trabalhar como, não me lembro, auxiliar administrativo, assistente administrativo, né? Na área de relações internacionais. E óbvio que eu naquele momento não consegui e tal. Passou perdi a oportunidade de entrar na universidade para conseguir me ajudar a bancar a minha graduação. Aí não deu, voltei, vim pro Brasil e eu comecei a trabalhar aqui na segurança. Na segurança, nos prédios e tal. Abrir e fechar as portas ali, fazer todo esse cuidado. Fiquei em torno de 9 meses, depois surgiu um processo interno, fui aprovado e fui pro Centro de Idiomas, na época, massa! E que trabalhava em parceria na mesma sala com relações internacionais. Então, as voltas que o mundo dá para te colocar no lugar que tu deveria estar. Tem que estar. Né? Eu não sou muito místico e tal, mas respeito muito as leis do universo, né? As coisas precisam acontecer. Mas, enfim, daí eu comecei a trabalhar e aí eu já estava na graduação e existia uma bolsa bacana, né? Para financiar. Então, segui estudando a partir daí na Universidade Fevale, aqui na casa. Que massa, que legal. E o Mosaico de Vozes, como é que ele entra agora? O Mosaico de Vozes é o mais recente, na verdade. Esse é um trabalho coletivo. Ano passado, eu sempre senti essa necessidade de mais apoio, até pela falta que eu tive lá atrás, de instigar as pessoas a lerem e a escreverem também, né? Onde tem um leitor, ali provavelmente tu vai encontrar escritores também, né? E aí eu mobilizei, convidei alguns outros autores de Campo Bom para a gente fundar uma associação. Inicialmente seria a Associação de Escritores, daí a gente trabalhou algumas possibilidades, a gente resolveu ampliar para associação literária, porque a gente queria trazer outras artes ligadas à literatura. Teatro, música, né? E aí foi assim que a gente fez. Hoje nós somos em torno de 30. A gente completou 1 ano agora em setembro. E a gente tem essas 2 publicações já. Uma antologia de poemas e uma de contos. Essa que tá aqui é a de poemas. E uma das
um dos princípios que quando eu convidei o pessoal e a gente conseguiu fundar, era a gente revelar novos talentos. Né? E a revelação de novos talentos, a gente entendeu que seria através de um concurso. E a gente organizou esses 2 concursos e a gente conseguiu uma adesão incrível. Esse foi o maior concurso feito na cidade de Campo Bom, assim, Mas é só de com participação. autores da cidade, não? Não, nós separamos 40% dos autores associados da LCB, já autores já publicados, 40% exclusivo para escolas públicas, ensino fundamental e médio, e os outros 20% para fechar o livro de autores da região do Vale dos Sinos. Então, a gente abriu o edital, abriu a divulgação, né? Fizemos dá bastante trabalho organizar um livro. E nós tivemos aí mais de 200 inscrições em cada uma das antologias. O que eu achei massa, que eu estava folheando aqui, são capítulos, né? Então, vozes de resistência, vozes de e sobre mulheres fortes, vozes antirracistas, vozes autóctones... Ih, deu zebra. De proteção e resistência. Então, olha, parece uma leitura bem interessante. Para quem vai viajar amanhã e ficar off, ó. Boa, né? E mais uma vez a possibilidade de ter diversidade na produção, né? Sim. Porque nós estamos agora em 2024 comemorando os 200 anos da imigração alemã. Então a gente começou a organizar a obra, veio muito vamos fazer a antologia. Cara, tem muita coisa sendo produzida dos 200 anos da imigração alemã, né? A gente tem toda uma região aqui que está publicando. Bacana, a história, ok, precisa ser contada e é muito contada. Mas vamos para um outro viés. Vamos buscar uma diversidade cultural nessa nossa atividade. E aí eu consegui convencer de que seria um bom tema a gente ter essas vozes de fato diversas, né? Para construir esse mosaico de vozes. E assim a gente construiu com várias outras cabeças pensantes também essa organização. Everton, tu estava falando do percentual de autores, né? Daí tu falou que 5% foi de autores daqui. 20%. Isso corresponde a quantos autores daqui? Nós tivemos nas 2 antologias 90 autores. Né? E daí, pegando 20%, aí tem 18 a 20 do Vale dos Sinos. 18 a 20? E o restante, todos de Campo Bom, entre alunos e autores já publicados. Que legal, massa! A gente precisa conhecer, né? Sim, o movimento cultural de Campo Bom é fortíssimo, é muito bacana o trabalho que é Nós feito estamos lá. agora organizando um evento, que tu vai ser convidado, com certeza. E nesse evento a gente vai ter exposição de autores da região. Tu certamente será um deles, mas a gente queria dicas tuas também de autores, porque a gente não conhece. Estão aqui do lado e a gente não tem esse acesso, né? A gente não... Uma coisa assim, Everton, para a gente ir encaminhando assim, eu te conheci na SX, né? Me lembro até que tu, na hora que se apresentou, né, ele me disse a função, mas em inglês, e eu, né, tentei entender na hora o que era, né? Explica para nós um pouquinho o que tu faz hoje lá, como é que foi teu ingresso lá, né? A gente sabe que a SX, o motivo de eu ter ido lá é porque sabia que era uma empresa que trabalhava com diversidade, né? Que tinha uma preocupação em ter percentuais de negros, de LGBTs, enfim, de mais 60, né? Enfim, conta um pouquinho para nós aí da tua trajetória. Sim, bacana. E realmente a empresa é isso, tá? É DNA dela, de ter muita diversidade. Aí a gente pode pensar nas diversidades todas. E as pessoas lá se sentem bem. A gente tem as pesquisas internas, enfim, e esse sempre é um indicador altíssimo, né, de satisfação em relação à diversidade. E pensando em pessoas negras, sim, nós temos. E muito mais que ter pessoas negras, né? O meu papel lá, daí voltando para o início, é business partner. BP, traduzindo isso para português, é um consultor interno de RH. Então, um profissional que, de um modo geral, ele apoia a liderança a tomar algumas decisões, né, de gestão de pessoas estruturadas na legislação, né, nas boas práticas de gestão de pessoas, né, e dentro daquele contexto ali de liderança. É basicamente isso que eu faço lá diariamente. E um dos temas que a gente trabalha bastante nessa função e dentro da empresa é a diversidade. É olhar para essa diversidade, é mais do que ter um percentual específico, é validar que todos estão tendo a oportunidade de se desenvolver e crescer.
Não apenas ter as pessoas, mas ter as pessoas felizes, enfim. E crescendo. Crescendo. Enquanto até algumas empresas eu já ouvi isso, né? Aí desse tempo trabalhando no meio corporativo. A gente tem X% de pessoas pretas, mas aonde elas estão? Não adianta deixar as pessoas pretas no operacional, lá, e aí tu olha pra liderança, toda uma liderança padrão, no geral masculina e branca. Né? De 40 mais masculino e branco, então tu tem ali um nicho que é intransponível para esses outros públicos, né? E lá nós temos a diversidade dentro dos cargos em vários níveis de pessoas diversas, né? Além das pessoas pretas, LGBTs, entre outros. Ela falou que é Márcia, né? Cris. Ela comentou que vocês têm 25% de líderes negros. Sim. Isso é em Novo Hamburgo. E aí, nível executivo, nós temos, assim, no escalão mais estratégico também. Eu bato muito nessa tecla, porque enquanto as pessoas pretas não tiverem espaços de decisão, acabam tendo que sempre cumprir o que vem de cima. Uma analogia é o livro, né? Se eu não estou lá enquanto presidente para trazer, para aí, já tem bastante coisa fazendo dessa atividade específica aqui, que é importante, ok, mas tem. Sim. Quem que vai olhar para esse outro lado aqui? Talvez não acontecesse, porque a minha voz não teria tanto poder mesmo de decisão. E é o que eu falo nas empresas. Não adianta só a gente ter percentual, a gente tem que ver as pessoas diversas se movimentando dentro dessa estrutura. Até porque por conta de um lugar de fala, né? Então, como tu bem disse no começo, muitas vezes as pessoas falam pra gente sobre o racismo. Sim. Né? Então, a primeira fala normalmente vem de outra pessoa. E às vezes isso acontece nas empresas também, né? E pensando no lugar de fala, até 30 anos atrás, a gente contava nos dedos o número de intelectuais pretos no Brasil. Sim. Né? Nós tínhamos aí Milton Santos, tínhamos a Carolina de Jesus, que trouxe o Quarto de Despejo e depois o Diário de uma Favelada, que, assim, revolucionou a cena da literatura, porque a literatura era extremamente elitizada, e aí quando vem um olhar periférica, uma mulher preta sofrendo todas as consequências do racismo, a discriminação por classe social, e ela vem e mostra para o Brasil um Brasil que a gente não queria ver na década de 50, que a gente negava existir. E aí ela até faz uma analogia assim, com a cidade de São Paulo, né, no livro O Quarto de Despejo, né? São Paulo é uma casa onde o centro é a sala, né? Os bairros nobres, eles são a cozinha, que é onde as pessoas que prestam serviço para essas pessoas nobres moram e vivem, que seria uma classe média. E as favelas são os lixões dessa casa, né? E ela faz essa analogia, tu fica impactado, como assim, né? Pessoas fazendo analogia com o lixo e tal, mas, cara, ela trouxe uma realidade que a gente negava ver, porque a gente ia lá para Bossa Nova, no Rio de Janeiro, a gente vinha com a pompa, assim, da literatura que tem, né? Aí, olha, outros escritores mais renomados do centro do país, que falam coisas maravilhosas, escrevem muito bem, mas não mostram esse lado do Brasil que a gente negava. Então, já começa a acontecer uma revolução. Nos últimos 30 anos, a gente vê o crescimento de vários intelectuais negros. E muitos desses são oriundos de políticas públicas, né, que conseguem acessar, e aí a gente consegue falar por a gente. Eu acho que esse é o grande diferencial. Uma coisa é eu te contar uma história sobre algo que alguém me contou que viveu, ou eu pesquisar isso na universidade. Que tem o academicismo, que não chega a todo mundo, que foi uma busca que eu trouxe principalmente nesse livro, que ele traz dados, ele traz fatos, ele traz citações, mas de uma maneira fluida. Não traz, assim, com todas as regras de uma ABNT, que torna a leitura um pouco complexa. Não, ele vem te contando uma história, aconteceu assim, assado, embasado em leis, mas uma conversa, justamente para fugir desse academicismo, que ele é muito bom, ele é importante para a academia. Mas fora dela acaba não tendo. Mas ele é excludente também. Muito excludente. Essa questão que tu trouxe eu gosto sempre de usar a palavra acessibilidade. Eu acho que quando tu traz uma fala que tu traga uma linguagem simples,
tu dá acessibilidade. E isso faz essa consciência e faz com que se agregue. Quando tu traz as autoras, eu lembro que por muitos anos as mulheres escreviam com nomes de homens, né? Então, a gente sabe de uma ou outra que teve a resistência e teve a coragem de se expor. Mas quantas tantas eram negras, eram mulheres, e que a gente não sabe. O nome que assinava era de um homem. Né? Então, é muito louco isso. Isso me lembra um livro muito interessante que eu li do Moacir Scliar, que é a mulher que escreveu a Bíblia. E nesse ele faz... Moacir Scliar, assim, foi genial, sonho né? de consumo. Imagina uma Bíblia escrita por uma mulher. E quem disse que não foi escrita por uma mulher? Essa é a provocação. Essa é a provocação, na verdade, do livro de Moacir Scliar. É um romance, é uma ficção e tal, mas ele, gênio como foi, né? Ele faz essa analogia em que o fulano, que deu o nome ao livro da Bíblia específica, ia lá, né, em uma das suas esposas à época, sentava ao lado dela e dizia o que ele queria que ela escrevesse. Ela desenvolvia e sempre ela entregava algo melhor do que ele havia pedido. Então ele pegava, colocava o nomezinho dele e publicava. E essa peça publicava. Né? Sim. Divulgava ali. E isso era um livro da Bíblia. A brincadeira é essa. Então recomendo que leiam esse livro. Porque eu lembrei agora, quando tu falou, né, de quantas mulheres escreveram e fizeram coisas maravilhosas e que tem nome de homens, né? Tem um whisky famoso americano também que passou por uma grande ação judicial de propriedade intelectual. Que é, não sei se eu posso falar a marca, Johnny Walker, se eu não me engano. Sério? Sim, porque na verdade leva o nome do dono da fazenda, mas a fórmula é de um negro escravizado. E aí teve toda uma luta judicial. Eu não sabia disso. E aí sim, hoje se dá um mérito nas notas ali sobre quem que ensinou a fazer o uísque. Acho que tá inclusive na garrafa ali, né? Enfim. Hoje tem esse crédito que foi dado, né? Um homem negro escravizado que ensinou, Johnny Walker, a fazer o uísque, que é um dos uísques mais famosos do mundo. É muito louco, né? Isso, né? Então, cara, é muito, muito interessante isso, né? Tem uma grade também muito conhecida nossa, nas nossas casas e tal, que ele tem o formato de um pássaro, que é sankofa, né? Que é um pássaro mítico africano. Isso. Que é muito bacana. Até o sankofa tá na capa do livro, que é a próxima edição desse, que é uma mulher negra na capa. E nesse livro eu procurei, quando eu escrevi ele, eu procurei equilibrar isso, trazer homens e mulheres pretas que foram protagonistas na história do Brasil. Aí tem alguns conhecidos e outros não tanto. E aí eu faço numa linha do tempo isso. E eu mesmo assim, eu achei que eu fui injusto com as mulheres. Mesmo assim, ao final, quando eu olhava, só que não tinha como voltar e reescrever tudo. Eu sempre fiquei com essa sensação, ainda estou sendo injusto com as mulheres pretas que construíram a nossa sociedade, né? E agora, a nova edição, eu não trago novos personagens, mas eu trago a capa, uma mulher negra, e aí eu tenho os pássaros sankofa, porque é realmente esse retorno, né, na mística africana do sankofa, é quando tu tá perdido, não sabe para onde vai, tu olha para onde tu veio, né? E esse desenho das grades são duas sankofas, desenhadas, então, no ferro, no metal, que também é uma arte trazida pelos negros escravizados para o Brasil. Ele tem duas sankofas, uma de frente para outra. E é super conhecido, a gente tem aí, a gente vai nas casas um pouquinho mais antigas, tem essas grades e são duas sankofas. A gente não sabe disso, mas a gente vai buscando um pouco entender as origens das coisas. A gente vê que tem muita coisa africana em nós que a gente não deu o devido crédito. Faz 2 anos nós fomos a Pelotas, nas Charqueadas, e tem um altar em uma das fazendas que a gente visitou, e daí quando eles foram, não sei como é que foi, eles foram reformar algo assim, e eles descobriram que no santuário, que foi construído pelos escravos, tinham imagens dos orixás. Então, muitas vezes, os donos os senhores estavam lá com seus escravos, achando que eles estavam rezando para os santos cristãos, né?
e na verdade eles estavam cultuando seus orixás e foi muito lindo. É nessa necessidade e criatividade que nasce o sincretismo religioso, Isso. né? São Jorge com Ogum e assim, entre outros vários. E para nós aqui, né? Porque em outros estados não é o mesmo sincretismo. Nasce por essa necessidade que os negros escravizados tinham de continuar cultuando seus orixás, né? Sem que seus senhores, então, percebessem que eles estavam fazendo isso. Aí nasce o sincretismo. Esse sincretismo que foi tão importante para que a cultura religiosa africana não se perdesse, ela também trouxe uma série de problemas. A partir do momento que eu sincretizo os santos, eu também sincretizo o diabo, por exemplo, né? Que é um ser mitológico cristão que não existe nas religiões de matriz africana. Porque nas religiões de matriz africanas, os orixás, eles trazem o bem e o mal com eles. Eles são muito mais humanos, digamos assim, do que os santos católicos, por exemplo. E aí, com o sincretismo, se nasce a ideia de que um orixá em específico, ele remete ao diabo. Então, para nós, isso é terrível. Sim. Porque a partir do momento que tu fala, que tu participa de um culto de matriz africana, logo te remetem a uma crença diabólica, negativa. Enfim, são as nuances de ganhos e perdas que tem todo o mecanismo de sobrevivência social. Everton, a gente queria te agradecer demais aqui. Eu estou bem impactado assim com o conhecimento, né, dele, porque a gente não está acostumado, né, a ver pessoas negras, né, com essa cultura toda e com livros, e, enfim, a gente não... Agora a gente tem tido acesso, né, através do Aruanda, e conhecemos aqui o Pátria, né, há algum tempo atrás, vai lançar um livro com a gente agora. Então a gente fica muito feliz, tá? Estou muito feliz mesmo com a tua vinda aqui. Denise? Quero te agradecer. Eu acho que o teu trabalho, né, é fantástico, assim, e sinta-se em casa no Aruanda. Sempre. Sinta-se em casa. Né? O que precisar, conta com a gente, que a gente está disponível aí. Fica aí a tua despedida aí, pode usar o nosso microfone. Então tá, eu agradeço a oportunidade, né? Eu comentei quando a gente se conheceu que era um objetivo meu participar do podcast Aruandas. Legal, né? Então, mais um chequezinho lá, vamos lá, né? A gente tem outros, enfim. Concluído. Foi um prazer conversar com vocês, eu sigo à disposição, vamos construir espaços para que outros continuem vindo, né, e compartilhando suas vivências e saberes, porque temos muita gente com muito conhecimento que a gente acaba não alcançando, porque nós todos somos limitados, inclusive nas relações sociais, né? Sim, verdade. Sim. Então é isso, né? Ficamos aqui por esse episódio, né, com o Everton. Gente, muito obrigada. E até o próximo, né? Até o próximo. Tchau, tchau. Cheiro no olho.